Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Se Cuida Juruá. Eu sou a Maria Fernanda e hoje iremos debater sobre um tema muito relevante para o Vale do Juruá. Você conhece a doença de Chagas? Ou conhece alguém que já teve? Bom, o dia 14 de abril é conhecido como o Dia Mundial da Doença de Chagas. E nós, do podcast Se Cuida Juruá, não poderíamos deixar de lado esse assunto que é tão negligenciado. Para esse episódio, iremos debater sobre o que é a doença de Chagas, quais os sintomas, como você pode se prevenir. E para fechar, curiosidades e um quiz de mitos e verdades. Além do mais, contaremos com a ilustre participação da cardiologista professora doutora Josiane Tonucci, diretora técnica da Clínica do Coração aqui de Cruzeiro do Sul. Além do mais, ela é mestre, cuja tese de mestrado é sobre miocardite chagásica, aguda por ingestão de açaí na Amazônia Ocidental. E, por fim, uma entrevista com o Sr. Antônio, que é paciente da doutora Josiane, no qual o mesmo contraiu a doença de Chagas e é tratado até hoje. Bom, neste dia amplamente conhecido como o Dia Mundial da Doença de Chagas, é importante sabermos como esta doença manifesta-se e quais são os seus sintomas, não é mesmo, Eric? É isso mesmo, Maria Fernanda. E como você já mencionou, a doença de Chagas é uma doença que acomete vários continentes do mundo. Porém, aqui no Brasil, na região amazônica, a gente tem a maior taxa de incidência da doença. A doença de Chagas pode ser transmitida por meio da picada do barbeiro, ingestão das fezes do inseto no alimento contaminado e pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação. Quanto aos sintomas, podemos ter febre, dor no corpo, inchaço em partes do corpo ou no corpo inteiro, nos olhos, e lembrando que, se no caso de você levar uma picada, vamos ter o aparecimento de feridas dentro de 4 a 10 dias no local, e que vão desaparecer dentro de 2 meses. Quanto à prevenção, podemos evitar o contato com inseto, dormindo com mosquiteiro, passando inseticida na casa antes de dormir, lavar bem os frutos, especialmente açaí e bacaba, porque os insetos ficam atraídos por essas frutas. E não vamos esquecer que, se no caso de você for picado pelo inseto, não coçar o local da picada, lavar com água corrente e sabão e procurar ajuda médica o mais rápido possível. Realmente, Chagas é uma doença que merece atenção e cuidados preventivos. Prosseguindo com o nosso episódio, agora iremos ouvir um pouco sobre algumas curiosidades a respeito dessa doença. E a primeira curiosidade de hoje é que a doença de Chagas ela pode ser transmitida para gatos e cachorros. E por esse motivo, é muito importante termos cuidado com os animais de estimação, porque assim como a gente, eles também podem ficar doentes. Você sabia que mesmo depois de 30 anos da picada do barbeiro, podemos ter complicações? Isso é o que chamamos de fase crônica da doença de Chagas. E as principais complicações são de origem cardíaca e se manifestam através do cansaço aos pequenos esforços, falta de ar durante o sono ou quando se deita e também com confusão mental. Agora iremos para o quadro de quiz, mitos e verdades, contando com uma entrevista conduzida pela apresentadora Hélida em companhia das nossas participações especiais de hoje. Oi, Se Cuida Juruá! Estamos aqui para mais um podcast, hoje para o dia 14 de abril, o Dia Mundial da Doença de Chagas. E hoje nós temos uma convidada ilustre para participar do nosso programa, para tirar dúvidas sobre a doença de Chagas, fazer um quiz com vocês, para saber mitos e verdades. Agora eu vou apresentar a nossa convidada ilustre, que é doutora, professora, mestre no assunto que vamos falar hoje, que é miocardite chagásica, que é a nossa professora, a Josiane Tonucci, que é da Clínica do Coração aqui do Vale do Juruá. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer conversar com a senhora sobre esse assunto. Minha querida aluna Hélida, é um grande prazer, é uma honra estar aqui sendo entrevistada por você e também estar recebendo todos vocês do podcast Se Cuida Juruá. Eu quero parabenizá-los a todos por essa grande iniciativa, por esse
evento que vocês estão iniciando e por esse movimento em que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir muito para a vida dessa população tão querida do Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul e regiões que nos abordam. Falar de doença de Chagas, para mim, é algo muito familiar, desde que 2016 tivemos oportunidade de estar trabalhando em um surto que aconteceu aqui nessa região, proveniente de pessoas de Nova Sintra que se contaminaram pela ingestão do açaí e desenvolveram um quadro de síndrome febril. E com um mês de evolução, eles estavam apresentando quadros gravíssimos relacionados ao coração, que é a insuficiência cardíaca, que é uma das complicações mais graves da doença de Chagas na sua forma oral. Na vetorial também, mas como na oral tudo acontece muito mais rápido, tivemos essa oportunidade de cuidar de famílias inteiras e estamos aqui com muita honra para poder estar discutindo sobre esse assunto e poder acrescentar o que for possível para vocês. Não podemos esquecer que em 2018 também nessa região do Acre, na Amazônia Ocidental, nós tivemos também um segundo surto na região de Triunfo, próximo a Taumatogo, em que famílias que trabalhavam também com a plantação de açaí foram contaminados e posteriormente trazidos a Cruzeiro do Sul e foram tratados e que hoje tem várias famílias tratadas dessa doença. E a senhora, como cardiologista, poderia nos esclarecer um pouco mais sobre a doença de Chagas e sua transmissão? Então, Hélida, olha, existem várias formas de contaminação para se adquirir doença de Chagas. A forma mais antiga e muito conhecida na nossa literatura é a forma vetorial. O que é a forma vetorial? Obviamente que vai ter a presença de um vetor. Qual vetor? Esse vetor ele é chamado teatomínio, muito conhecido como barbeiro. E dentro do barbeiro vai ter o protozoário que vai causar a doença de Chagas, chamado Trypanosoma cruzi. Como esse barbeiro tem hábitos noturnos, muitas vezes o indivíduo que mora em situações onde tem a presença do barbeiro ao redor, casas de madeira, casas de pau a pique, à noite, quando a pessoa está dormindo, esse barbeiro ele vai estar ali sugando o sangue da pessoa e quando ele acaba de sugar o sangue, ele inocula as fezes que estão contaminadas com o Trypanosoma cruzi e fica na pele da pessoa. Como a pessoa às vezes sente a presença do inseto, ela geralmente bate a mão, né? Quando a gente sente o inseto, a gente bate a mão. Quando ela bate a mão nessa região, ela machuca essa região. E aquelas fezes, aquelas microfezes vão entrar no corpo da pessoa e vão desenvolver a doença de Chagas. Essa forma é uma forma mais crônica, é uma forma, como a quantidade é muito pouquinha de inoculação, vai demorar geralmente 40 anos para que essa pessoa venha de repente olhar e ver o coração crescido e perceber, poxa, eu tenho o coração crescido. O que foi que aconteceu? Ela se contaminou com a doença de Chagas lá no passado. Essa é uma das formas. A outra forma, não menos importante ou mais importante, mas é a forma que na região amazônica hoje ocupa mais de 50% da causa, é a forma oral. É você entrar em contato com o Trypanosoma cruzi através de ingestão do açaí ou da cana-de-açúcar ou do buriti. Como é que está acontecendo? Esse mesmo vetor, ele está ali na planta. E ele tem uma cor bem marronzinha, bem da cor da haste, onde retira o açaí. Então, muitas vezes a pessoa está na plantação de açaí e vai retirar o açaí daquela haste e vai mandar triturar e pode triturar o barbeiro junto com o próprio fruto. E com isso, se não tiver tido uma boa higienização, na hora que retirou, fez a injeção, colocou o fruto nas cestas, usou hipoclorito, que a gente chama de branqueamento, depois encaminhou para o preparo, vai ferver, pode também ser mandado para pasteurizar. Então, todas as técnicas que são feitas para evitar essa contaminação, que é uma contaminação comum na região amazônica, e ocupa mais de 50% das formas.
Outras formas adquiridas pode ser através de doação de sangue, numa situação que você vai receber, necessitar receber uma bolsa de sangue, e se essa bolsa não tiver também sido fiscalizada num banco de sangue ideal e não possa estar contaminado, você pode receber através de transfusão de sangue, e por isso os bancos de sangue têm tanta rigidez no controle também. E uma outra forma é a transplacentária. A mãe, às vezes, é portadora de doença de Chagas, essa transmissão é chamada vertical. A mãe tem doença de Chagas, às vezes não sabe ou não foi tratada, e através da barreira transplacentária pode passar essa forma para a criança. Tudo bem, doutora. Muitas coisas têm que ser avaliadas nesses casos, né? Muitas coisas a gente não conhece, não é esclarecido, porque a gente sabe que a Chagas ela é muito negligenciada na nossa região, mesmo sendo tão presente. Então, eu tenho algumas dúvidas para tirar com a senhora, algumas perguntas, mitos e verdades, que a senhora poderia responder para a gente? Claro, com todo prazer. Bom, ficou muito evidente essa forma de transmissão que é sobre o açaí, né? Então, a gente tem uma dúvida. A gente pode tomar açaí? Bem, gente, é muito importante deixarmos bem claro a grande importância nutricional do açaí. É um alimento gostoso, é um alimento regional, sazonal, faz parte da economia local da região amazônica. Podemos sim tomar o açaí. Todas as precauções, a gente já começou a falar sobre elas. E com toda essa problemática de desenvolvimento de surtos nessa região e na região amazônica como um todo, nós aqui no Acre tivemos oportunidade de presenciar 2 surtos em 2016 e em 2018, mas quando surge essa problemática, toda a epidemiologia, a saúde pública entra em ação para tentar fazer o combate. Inclusive, essa campanha do Dia Mundial da Doença de Chagas, ela faz parte de uma das formas de combate a essa doença que não precisa ser negligenciada e que tem como ser abordada e permitir que as pessoas consumam o alimento que é do gosto dessas pessoas. Sim, que todo mundo gosta de um açaí, né? Que eu tô sabendo aqui, todo mundo gosta de açaí nessa região. Só preocupar da procedência, olhar da onde que tá vindo o açaí, procurar saber se essa pessoa tem um plantio e se ela faz toda a higienização, bater um papo mesmo. Às vezes hoje em dia no consultório a gente presencia muitos pacientes que gostam, que são usuários de açaí. É essa conversa que a gente faz. Olha, procure saber a procedência, veja se foi bem tratado, se foi branqueado, se houve o branqueamento, se houve um tratamento adequado total de higienização e, se possível, se passou pelo processo de pasteurização. Tá bom, doutora. Muito obrigada por esclarecer essa dúvida. A outra dúvida ela também é uma parte meio de tabu da sociedade, né? Que nossos ouvintes podem ter também essa dúvida. Uma pessoa pode contaminar a outra por contato físico? Uma pessoa com Chagas pode contaminar outro ser humano? Não, dessa forma não. Nós já falamos sobre a forma de contaminação placentária, né, transplacentária, e contaminar através de outro ser humano se ela recebeu o sangue contaminado de outra pessoa por transfusão. A Chagas tem cura? Bem, as 2 formas de Chagas que são importantes a gente fazermos a diferenciação são doença de Chagas aguda, que o próprio nome diz, está acontecendo rapidamente, e se nós, nesse intervalo de tempo, fizermos diagnóstico precoce, então fica aqui o alerta para toda a população, vocês que apresentarem síndrome febril, a doença de Chagas faz parte do diagnóstico diferencial, e se porventura você mora numa região que você consome açaí, que tem plantio domiciliar, que você conhece o barbeiro, que você tem contato, então você tem que informar isso para o profissional de saúde, para que ele faça o diagnóstico diferencial rapidamente, para que ele peça os exames necessários e que ele use o remédio para exterminar, para tentar paralisar realmente a ação do Trypanosoma cruzi. E dessa forma, teremos a cura. Ok? Mas a forma crônica, infelizmente, como a presença do Trypanosoma já entra no ciclo do corpo e já vai se instalar mais tempo, nós não vamos ter a cura da doença de Chagas, do fator etiológico.
E como sempre eu falo para vocês, estudantes, de todas as doenças é muito importante que conhecemos a causa, a etiologia. Porque conhecendo bem a etiologia, sabendo o momento certo de dar diagnóstico precoce, que é algo da nossa parte clínica, que é 80% do nosso diagnóstico, nós vamos conseguir, com certeza, fazer uma boa abordagem dessa doença e fazer diagnósticos precisos e conseguirmos salvar a vida das pessoas, como aconteceu com muitos desses casos que aconteceram aqui da Chagas agudo, dos 2 surtos de 2016 e 2018, que nós temos os nossos pacientes até hoje conosco, acompanhando e curados da doença de Chagas. Bom, pegando esse gancho da senhora, né, que você falou dos 2 surtos que aconteceu, na visão da senhora, quais são os desafios ainda para tratar, tanto para diagnosticar a doença de Chagas atualmente? Desafio é algo que é importante para nós pesquisadores e para nós profissionais de saúde. Quanto à doença de Chagas, ainda existe muitos desafios. Estamos falando da Amazônia, essa região belíssima, Amazônia Ocidental, e que infelizmente também convivemos com muito desmatamento. O desmatamento traz o barbeiro do habitat local, onde ele deveria estar, lá dentro da floresta, fechadinho, sem contato conosco, traz para ambientes que muitas vezes nós temos relatos de casos, vários trabalhos publicados de achados de barbeiro dentro de hospital, próximos à região onde tem desmatamento. Esse é um grande desafio. Outro desafio, como a cultura na maioria dessa região é domiciliar ainda, não é feito em grandes escalas, em grandes produções, não assumiu aquele caráter industrial, e não digo que tenha que assumir caráter industrial, mas eu digo que é necessário espalhar conscientização da higienização. Às vezes atitudes muito simples, como usar o hipoclorito na hora que vai fazer a lavagem, que muitas pessoas às vezes não gostam de usar hipoclorito para não perder o gosto do açaí. A gente escuta às vezes alguns relatos sobre pessoas que fazem a colheita, né? Então, esse é um segundo desafio. O terceiro desafio é quebrar mesmo o estigma, né? De que nós devemos trazer informações profissionais, trazer informações cada vez mais reais aos nossos pacientes, sermos bastante conscientes nas nossas orientações a respeito de que o que pode ser feito para que o nosso paciente vá ingerir o que ele gosta de ingerir. Porque muitas vezes nós profissionais erramos também. Saímos proibindo as pessoas de fazer aquilo que elas gostam de fazer, sem orientar o paciente o que precisa ser feito. Então, é um outro desafio, a educação continuada no meio de todos nós. Isso é para nós, para os estudantes, para os profissionais, todos os profissionais que estão envolvidos na rede de saúde pública. Pensar em saúde pública é englobar todos. Isso é um grande desafio também. E adotar sempre inovações. Aqui em Cruzeiro do Sul, hoje nós temos, com grande felicidade, nós sabemos disso, temos uma cooperativa. Essa cooperativa ela não existia antes desse surto. Então, ou seja, já foi um desafio que foi vencido. E nós precisamos estar prontos para sempre enxergar onde estamos nós críticos dentro da saúde pública, não só para a doença de Chagas, como para várias doenças negligenciadas, e estarmos dispostos a contribuir com conhecimento, com ação, com o que a gente puder fazer para contribuir, para que realmente o nosso objetivo como médico, como profissional de saúde, seja cumprido. Vidas salvas e vidas com saúde. Que beleza, doutora. Muito obrigada por tirar essas dúvidas, por nos esclarecer. O Vale do Juruá está ganhando muito com uma profissional como a senhora. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela participação no programa de hoje, tá bom? Gratidão, toda gratidão, e estamos à disposição. Muito obrigada. Bom, Vale do Juruá, agora a gente vai conversar com o paciente da doutora Josiane Tonucci, que contraiu, infelizmente, a Chagas, mas ele hoje, atualmente, está maravilhoso. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dele.
Oi, Antônio, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou fazer algumas perguntinhas sobre o seu caso, tá bom? Tá bom. Primeiramente, onde é que o senhor morava? O que o senhor trabalhava? Eu moro no Liberdade. E o senhor trabalhava com o quê? Trabalhava com açaí. O senhor contraiu, assim, a Chagas mais ou menos há quanto tempo? Eu não sei mais ou menos assim quanto tempo. Em 2019 que eu vim sentir, né? Uhum. O sintoma do barbeiro que tinha me picado. E o senhor sentiu o quê, mais ou menos? Eu comecei a sentir fraqueza nas pernas, Uhum. bastante dor no estômago. E daí foi ficando mais difícil, né? Minha barriga começou a inchar. E comecei com falta de ar. Foi aí que eu procurei o hospital, né? Aí lá eu pude ser avaliado e aí a doutora Josiane me ajudou até hoje, graças a Deus. E tô aqui para contar a história para vocês. Doutora Josiane tomou de conta, né, do negócio. Verdade. Mas o senhor, como é que o senhor tá atualmente? Eu tô bem, graças a Deus. Bem mesmo. Consigo trabalhar já. Uhum. Jogo bola, não jogava. Tô de boa mesmo, graças a Deus. O Tô senhor é bem. acompanhado com ela, né, ainda? Sou. Mais ou menos quanto tempo o senhor volta aqui para visitá-la? A gente... Sempre ela pede para mim vir em 3 meses. Uhum. Aí eu tô vindo, assim. O senhor toma alguma medicação atualmente? Tomo. Sabe dizer o nome para mim? Sei mesmo. Eu tomo Entresto, Cavedilol, Uhum. Marivan, Prosemida, Spirilactona. Esses remédios aí. Tem outros remédios também, que eu, no momento, não sei o nome. Tudo bem. Ainda bem, né, que o senhor conseguiu melhorar, né, com a ajuda da doutora Josiane, porque a gente sabe que a Chagas, ela pode levar ao óbito do paciente, né, se não for Verdade. tratado com um profissional adequado, com medicações adequadas. Estou muito feliz de ver o senhor atualmente. Ela contou a história Obrigado. do senhor na nossa faculdade e foi bem difícil, né, a situação que o senhor foi ao hospital, né? Verdade. O senhor, assim, tem alguma coisa a dizer para as pessoas sobre a doença de Chagas, que o senhor ficou sabendo depois que contraiu, ou algum alerta mesmo para a população? Sim, é bastante importante a gente sempre procurar o médico, né? Sim. Realmente, as pessoas que moram no interior não gostam muito de estar em médico. Quando ele vem, a situação já está meio grave. Então, é o meu caso. Eu cheguei no hospital, a primeira vez que eu pisei no hospital, com 32 anos, nunca tinha pisado no hospital. Uhum. Aí eu fiquei com medo, né? Aquela situação que eu estava meio bastante debilitado, né? Achava mesmo que eu mesmo não tinha mais jeito, mas Deus, ele é o maior de todos, né? Agradeço a Deus, segundo a doutora. Pra mim, tá falando é isso. Pra mim é uma grande importância a pessoa sentir alguns sintomas que às vezes você sente, toma remédio sem saber o que é. Então é bom a gente procurar o médico, né? Pra Uhum. gente saber realmente o que tá acontecendo com a gente. Até é uma coisa assim bem marcante da nossa região, é que tem muitos ACS, né, que vão às casas assim, mais distantes, então é sempre bom a gente estar dizendo o que a gente está sentindo, né? Verdade. Mesmo que seja a mínima diferença assim do nosso dia a dia, porque eles já ficam atentos, né? Isso, Para não deixar ficar um quadro tão assim difícil de tratar, né? verdade. Então é isso. Obrigada, seu Antônio, pela essa conversa. Estou Eu muito agradeço. feliz que o senhor está bem, que está jogando sua bola, como o senhor falou, né? E espero que esse programa ele ajude as pessoas a buscarem o atendimento mais cedo, para que casos como o do seu Antônio sejam mais frequentes. Ou melhor, que a Chagas pare de achar as pessoas nessa sociedade, né? Que o nosso Vale do Juruá fique livre, fique saudável. Muito obrigada pela participação, seu Antônio. E obrigada a vocês por nos assistirem. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio, no qual discutimos sobre o Dia Mundial da Doença de Chagas. Bom, gostaríamos então de agradecer a participação da doutora Josiane Tonucci e ao seu paciente Antônio. Queremos também expressar nossa imensa gratidão a você, nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui. O nosso próximo tema a ser debatido é a malária. Eu pergunto a vocês, será que a doença de Chagas e a malária têm algo em comum? A resposta é sim. Te explicaremos melhor no nosso próximo episódio. Até logo! Fiquem agora com o recadinho da nossa entrevistada, doutora Josiane. Eu deixo o meu recado. Se cuida, Juruá!